E aí, meus lindos, tudo bem? Ei, senhor. Que saudade, meu Deus. Oi, senhor. Levar vocês tudo pra casa. Senhor, eu já tive um sonho estranho. Eu tava sendo perseguida por um pássaro gigante correndo com um ovo na mão. Sério? Tudo isso? Não acredito. Oi, senhor. Tudo bem, Timóteo? Que saudade. Tudo Oi, certo senhor. também. Vocês tratem de aparecer aí, que eu tô com saudade de vocês. Aparece aí. Gi, sorria, Gi. Você está sendo filmada. Carol. Oi, Tassim. Tudo bem, Tassim? Oi, senhor. Cadê o João Pedro? Ah, tá. Aparece aí, rapô. Safado. Saudades vocês. Quase que eu fui falar com a minha mãe, senhor. Ah, tá. Pode. Tá todo mundo aí? Vamos começar já? Cadê Maria Clara? Aparece aí, Maria Clara. Pietro, Thiaguinho, o Nicolas. Deixa eu ver vocês rapidinho. Ô, senhor, eu vou pegar a apostila. Vai lá, rapidinho. Cadê a Sofia? Vai, Sofia. Oi, é a nova? Julinha. Senhor, é a nova? Mochila? Isso, do segundo bimestre, tá bom? Mochila de ciência, segundo bimestre. Aí pega um caderninho aí para anotar algumas coisinhas importantes. Vocês já tomaram café da manhã? Já tá tudo em ordem, tudo organizado? Ainda não, senhor. Não, eu tomei a Ô, tadinho. Não tem problema, vocês podem tomar durante a live, não tem problema. Vai ficar mais secretozinho aí, ó, do Prodeixo. Tô com sono, isso sim, senhor. Tá com o quê? Com sono. Acabando a live, dorme um pouquinho, aí descansa. Mas tem outra live. Quem não Tem Tem outra outra? live, gente? Aham. Vocês têm aula do quê? Geografia. Ah, do meu velhinho, tô com saudade dele. Fala pra ele que eu mandei um beijinho pra ele, tá? Um abraço no coração. Tá. Fala assim, Tá, senhor. Tutankhamon. Vocês não esquecem de falar isso? Por quê? Fala assim, Tutankhamon, o professor Jefferson mandou um abraço pra você, disse que tá morrendo de saudade. Tá bom. Senhor, as aulas não podem começar a partir do meio-dia? Depois do meio-dia? É que o horário de vocês era de manhã, né? Aí você fica tudo Ah, assistindo senhor. série até tarde, filme até tarde, depois já era, né? Eu tenho que fazer aqueles negócios da avaliativa. Ah, é? Mas calma, vai dar tudo certo, tá bom? Ô, senhor. Vamos lá, senhor. vamos começar a poeira pra cima e vamos que vamos. Ô, Fala, senhor. Timóteo. Fala aí. A avaliativa dessa semana, tipo, da semana 2, vai até, tipo, até quarta da semana que vem? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês o que eu, pelo menos, estou sabendo, tá? A avaliação P2, vocês têm que fazer até essa sexta-feira, porque teve bastante problemas, né? Referente ao sistema, então eles prolongaram a entrega. Quanto às atividades semanais, procurem fazer durante a semana mesmo, tá? Ainda não sei qual vai ser a posição de fechamento de nota. Porque eu ainda estou esperando a Má passar para a gente se, por exemplo, as questões da segunda semana se vão até domingo ou se vão para as próximas semanas. Só que assim, pensa comigo, vocês têm aula de ciências essa semana. O questionário é dessa semana. Se vocês deixarem para fazer semana que vem, confunde a matéria, é bem complicado. São 5 questões. Então, terminou a live, já faz as 5 questões, tá bom? Aí fica mais fácil. Tem alguém que tá com o microfone aberto, meus amores? É a Carol. Muta Você todos. fecha, Carol. Que tá... Tá. Eu não gosto de mutar vocês, porque assim, quando vocês têm dúvida, vocês perguntam, tá bom? Bora lá. Todo mundo preparadinho? Então vamos lá. Peguem a apostila 2, tá? Do segundo bimestre. Depois que pegou a apostila 2, pega o caderno. E olha, um
personagem que voltou nas nossas aulas, mesmo online. O Grifa. Carol, Isso. desliga o microfone. É que ela tava sem o fone, por isso que ela não tava vendo. Agora a Carol pegou o fone, ela vai ouvir. Oi, Carol, tudo bem? É que seu microfone tava fazendo barulho. O pessoal chamava de doida aqui. Bora lá? Senhor, Então, tem bora. que pegar o caderno também, né? Isso. Outra coisa, tá? A gente tem um experimento a ser feito. Hoje não tá valendo ainda, porque eu queria saber se alguém ia lembrar. Mas na última live a gente combinou de colocar uniforme e jaleco. Mas parece que ninguém lembrou dessa sala. Só a molecada do 7º B lembrou. Mas não tem problema, pode ficar sossegado. Era só para ver se vocês estavam atentos ou não, tá bom? Fica sussa. Quando a gente for fazer o experimento nas próximas aulas, aí eu dou um aviso para vocês qual material vai precisar, tal, tudo certinho, tá bom? Então fiquem despreocupados. A única coisa que eu ia pedir para vocês era aparecer aí nessa tela para ver vocês, mas vocês não querem? Tá louco, viu? Deixa eu ser, viu, Thiago? Simeão, nem vi vocês hoje. Maria Clara, Pietrinho, o Luca. Aparece aí depois se der, tá bom? Professor, Fechou? eu não vou, Sofia. É sempre os mesmos que aparecem, o resto fica... De vez em quando o Thiago até que vai. Não, o Thiago ele aparece bastante tá na difícil. física. É só ver. Alguém entrou aí, ó, conectando o olho. Tudo bem. Tá difícil hoje, sir. Aparece rápido, você me dá tchau e volta. Professor, eu tô comendo, por isso não tá aparecendo. Aê, Comendo. gosto, Thiago. Mas é que eu tô com Ele viu a saudade. situação do moleque, né? Tá top, tá top. Vamos lá, então. Todo mundo pronto, pega aí, comprou. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Que aí fica melhor. Tem alguns slides que eu vou mandar para vocês durante o decorrer das aulas, tá? Mas calma o coração, não precisa ficar afobado. Eu vou passando para vocês no decorrer das semanas, tá? Professor, O slide é sempre que a gente finaliza um módulo, vai um slidezinho para vocês pelo Zap. Vai ser no WhatsApp, tá? Aquele Professor. grupo, se tem alguém que não tiver no grupo, entra logo naquele grupo. Fala aí, Rafa. tipo assim, tem as atividades avaliativas semanal. Com Sim. essa explicação que você vai dar agora, a gente já pode fazer? Eu falei com o 7º ano, o B, agora há pouquinho. Com a aula de hoje, se você prestar muita atenção, dá para responder já hoje, tá? Porque não tá difícil as primeiras questões, não tá. Mas Então, se você quiser esperar para a próxima live, pode sem problema nenhum. Mas aquilo que eu passar hoje, que a gente vai até o 6.2, até o 6.3, o iniciozinho. Se você estudar isso, olhar a live lá, né? Bonitinho a nossa live. Depois ver as aulas da Maria Lúcia, que é a professora de ciências lá do Objetivo de São Paulo. Seguir a orientação certinho, dá para responder de boa, tá bom? São 5 questões que dá para fazer assim, ó. Fácil. Eu só tenho um medo, uma insegurança. É que às vezes vocês não leem as questões direito e quer responder correndo. E aí não pode, tá? Dá um jeitinho de ler essas questões, interpreta bem elas para poder responder tranquilo, tá bom? Outra coisa muito importante agora, antes de começar aqui, eu vou conversar com vocês agora. Amanhã, vocês já sabem da minha irmã, ela tem, né, uma síndrome um pouquinho rara, então é bem complicado o tratamento dela. Possivelmente ela tem que ir na Unicamp. Então, assim, eu vou estar conversando com a Márcia agora à tarde, para ver a possibilidade da gente fazer a aula ou um pouquinho mais tarde amanhã, ou na sexta-feira. Teria algum problema para algum de vocês? Tem alguém que fala, professor, não dá para mim. Sinto muito, você Sexta-feira, vai ter que me dar aula. Ou quinta-tarde. Ô, senhor, Oi, pode falar. prefiro quinta à tarde. Tá. A gente pode... Eu também, senhor. Quinta à tarde. O professor de... Tá. Então, Senhor, pra mim tanto faz, tá? tem algum problema marcar para quinta-feira à tarde? Vocês entendem ou eu tô só atrapalhando vocês? Ô, senhor, eu tenho É que é um caso de saúde, senão Senhora, Senhor, não mudaria. Oi? pra mim não dá quinta tarde. Pra mim Não? também não, senhor, dependendo do horário. Tá bom. Ah, senhor, pra mim tanto faz. Senhor, faz quinta às 9. Às senhor, 9? às 5 às 9. Por causa que agora...
Agora só tem as 10 pra cima. Tipo assim, 10 horas, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Não tem mais Vocês nada. falam Ou se você amanhã, quiser, faz às 8, senhor. Se for melhor pra Às você, 8 faz às 8. mas é porque ela vai de madrugada para a Unicamp. É um processo bem complicado. Na verdade, é difícil. Senhor, dependendo do horário que você for fazer quinta-feira, dá. Pra mim. Tá. Sexta-feira ser de que manhã seja- também. Pode ser que seja até às 11h30 na quinta-feira. Só que eu vou ver com a Márcia, aí eu passo para vocês no grupo, pode ser? Ô, senhor, sexta-feira de manhã eu consigo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó, fiquem atentos no grupo. Eu vou mandar mensagem para a Márcia assim que acabar a aula. E aí eu passo para vocês no grupo, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Bora lá então. Senão a gente não começa. Opa. Bom, na apostila de ciências de vocês, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com a apostila, nas próximas aulas um pouquinho mais com os slides, tá? Que é um pouquinho mais fácil, os slides vai mais rápido. Vocês sabem que vocês têm que estar vendo as aulas online, os conteúdos online. A Maria Lúcia, que é a professora que dá aula, é ela mesma que faz essas apostilas, tá? Então ela que preparou. E a gente vai começar o nosso módulo 6, tá bom? Então já pega o grifa-texto aí, que a gente vai falar hoje sobre sensações térmicas, tá bom? O senhor ouviu a aula dela lá no Ô, senhor, Ela é legal. TV Web. Ô, senhor, eu já fiz até a página 6. Caralho, Ela pedindo. Opa, Não, o Simeão tá fazendo tudo, senhor. Ele fez até 18 de matemática. não tem É porque problema. tem problema, É mano. assim, Deixa ó. eu mulher. Se vocês quiserem ir fazendo, não tem problema nenhum. Vocês podem ir fazendo porque as aulas já estão lá no portal, né? Só que aí, conforme eu for passando, a gente vai confirmando, vai corrigindo, tá? Se ficou alguma dúvida, faz a anotação pro prof, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é legal porque se vocês estiverem indo bem, tudo bem. Agora, o que eu não quero é que vocês fiquem confundindo as matérias, tá bom? Beleza? Mas vamos lá, ó. Coloquem a data de hoje aí no matéria energia, temperatura e calor. É o primeiro tema que a gente vai estar trabalhando. Nós vamos falar agora sobre sensações térmicas, ok? E aí tá escrito assim, ó, nas suas experiências. Acompanhe aí com o Pro, tá? Tá na página 3, se eu não me engano. Acho que é a 3 de vocês, né? Sim. Então, vamos lá. Você certamente já passou por situações em que estava à beira de uma piscina e começou a chover. Top, né? A mãe não gosta muito, é meio arriscado, às vezes, mas é top demais. Você tá na piscina e tá chovendo lá, você entra. Ou que estava na praia, no final do dia de verão. Sabe aquele verão bonito que tá cheio de sol, de repente vem uma nuvem, chove, volta de novo o sol? Então, são duas situações. Quem já passou por isso? Levanta aí o braço, faz assim só. Não precisa nem colocar o óculos, só faz assim para me ver. Boa, beleza. Nessas situações, quando vocês entram na piscina ou no mar, qual que é a sensação térmica do corpo de vocês? Então, coloquem aí, vocês têm exatamente 1 minuto para responder, tá bom? Qual que é a sensação que vocês têm no corpo, principalmente referente à temperatura? Quando tá chovendo do lado de fora, você volta correndo para dentro. O que acontece com vocês? Vai lá, 1 minuto para responder. Senhor, tipo assim, se você tá na água ou se você sai da. Você sai Se de você lugar já pra ir está pra na água. água, tá na beirinha da piscina, volta a chover e você entra para dentro de novo. Ou corre pro mar de novo. Ô, senhor, mas tipo assim, Fala aí. é a minha temperatura ou é a A temperatura sua. que eu sinto a água? Não, você, a que você sente. Quando você volta para dentro. O que você sente no corpo? Qual que é a sensação térmica? Ah, já sei. Próxima aula eu vou colocar uma musiquinha enquanto vocês respondem para não ficar esse silêncio. Não, senhor, música atrapalha. Cala a boca! Muta o microfone. Ui, tô gritando aí. Vamos lá? Uhum. Peraí, senhor. Luca, qual que é a sensação térmica que você tem do corpo quando acontece isso? Fala para nós. Parece que eu fico quente, assim, sabe? Quente, tá, muito bom.
Giovana, o que que acontece com você quando volta para a piscina ou para a praia? Eu sinto água muito gelada. Gelada. Ok. Rapô, conta para nós, o que que acontece normalmente? Eu falei assim, quando eu saio da piscina eu fico com frio, mas quando eu volto fica quente. Calor. Ok. A maioria pode responder que o corpo volta a estar quente. E outra parte vai responder que o corpo fica frio. Aí eu vou falar para você, qual dos dois está certo? Os dois, né? Os dois? Ou os dois? Os dois. Vai depender da sensação térmica do dia, quantidade do vento, a luz solar que estiver esbarrando em vocês, vai depender muito do dia. Tá? O senhor pode depender também do teu corpo? Pode. Vamos lá. Considerando esses recipientes, presta atenção aqui na imagem agora comigo, tá? Pode ver, tanto no computador quanto na apostila de vocês. A gente tem o pote A com 10 graus Celsius, o pote B com 20 graus Celsius e o pote C com 30 graus Celsius. Ok. Sabendo bem sobre matemática e sobre as condições de calor, Simeão, qual que é o pote mais frio que eu tenho ali? O A, 10 graus Celsius. O A, muito bem. Qual é o mais quente, Simi? O C, 30 graus Celsius. Coisa linda. Aí eu pergunto para vocês, sétimo ano, vocês se lembram quando ano passado a gente falou sobre meteorologia? Sim. Sim. E aí a gente falou de alguns medidores e um dos principais era o termômetro. Sim. Uhum. E vocês lembram qual que era o nome desse estudo quando a gente falava sobre temperatura? Vocês se lembram? Que a gente falava assim, olha, clima e temperatura não é a mesma coisa. Vocês lembram quem tinha esse estudo? Meteorologia, Como é que era o nome? Sim, a meteorologia, mas dentro dela tem os caras que estruturam só a temperatura. Como que é o nome desse estudo? Vocês lembram? Não? Não, senhor. Então fica calmo, daqui a pouquinho a gente vai falar o nome dela, tá? Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Presta atenção nas questões B, C, D, tá? Primeiro, imagina que você está fazendo a cena como eles estão contando, tá? Se você colocar uma das mãos no recipiente A, então vamos fingir que todo mundo colocou uma mão no recipiente mais gelado, ok? Em seguida, você tira do recipiente A e coloca no B. Qual que é a sensação térmica que vocês acham que vão sentir? Um choque térmico. Tá, o choque térmico, mas para quê? Para mais calor, menos calor? Mais quente, Como? eu acho. Mais quente. Eu acho que mais Você tem a quente, sensação que o pote mais B quente. é mais quente. Porque acho que Todo você vai mundo sair de um concorda frio e vai entrar, tipo assim, um pote com calor. Daí você vai sentir só mal aquecida, no caso. Você vai Todo achar que mundo- tá mais quente que na realidade. Tá, então coloquem aí. Todo mundo achou que a mão vai ficar mais aquecida. Daqui a pouquinho a gente vai aprender os termos corretos, tá? Se é realmente aquecida que pode falar, se não pode, se é condução de calor ou não. Vocês vão falar para mim daqui a pouco. Ô, senhor, mas se esquecer o nome certo e colocar aquecida na prova, você vai dar certo ou vai dar errado? As questões são sempre alternativas, tá? Como a gente vai aprender a diferença de calor e temperatura, sim, se colocar errado, o prof vai ter que considerar errado também, tá bom? Tá. Aham. Porque o calor e temperatura são coisas diferentes. Até então, a falha é que todo mundo acha que é a mesma coisa, né? Mas não é. Vamos para o C agora. Se você colocar uma das mãos no recipiente C, que é o mais quente, e voltar no B, qual a sensação térmica que você vai ter nas mãos? Seria uma sensação de frio, o recipiente B está mais gelado. Ok, então coloquem aí. Uma sensação de frio, porque o recipiente B vai estar mais frio. E aí, gente, para não ficar só nas minhas palavras, eu resolvi pegar um exemplo. Esse vídeo aqui, ó. Eu vou colocar para cá. Eu vou tirar o fone porque senão vocês não conseguem ouvir, tá? Prestem atenção nesse experimento, tá? Que top. Eu iria fazer ele com vocês hoje. Então, quando eu falar assim, ó, vai com jaleco. Eu só não vou fazer hoje porque eu não mandei a listinha para vocês, né? Eu precisava dos 3 recipientes, água gelada, água quente e tal. E até mesmo porque vocês tinham outras lives antes da minha. E aí podia ser que demorasse, tá? Mas vai ter uma aula que a gente vai fazer só o laboratório e eu combino com vocês certinho.
Tudo bem? E os experimentos vão estar lá no canal. Quem está com o canal lá do professor Jeff, já sabe que esses experimentos são tudo para lá. Semana que vem vai o experimento quente ou frio e vai o experimento sobre neve, tá? Acho que lá pela quarta-feira, quinta-feira vai estar publicado esses 2 vídeos, beleza? Aí vocês dão uma olhadinha lá, tudo bem? Vamos ver então esse experimento, como que é? Deixa eu colocar para cá. Quente ou frio? Vamos lá. Oi! No experimento de hoje, a gente vai tentar mostrar a diferença entre calor e temperatura. Para começar, e aí, Edgar? Nosso câmera. O que você achou do tempo da temperatura de hoje? Tá normal, tá um pouquinho frio só. Pois é. Pois é, acontece que frio não é temperatura. Frio é uma sensação, né? E essa sensação, ela se dá através do calor. Se a gente está perdendo calor do ambiente, a gente sente frio. Se a gente está recebendo calor do ambiente, a gente sente calor. Então a gente vai mostrar isso aqui nesse experimento. Nesse experimento... Então, a primeira coisa que a gente viu aí é que a gente, na verdade, calor tem essas condições aí de perda ou de captar calor. Então, a gente vai ver agora, tá bom? Teve uma coisa que eu comentei com vocês no ano passado, e quando a gente falou sobre clima e rarefeito, eu lembro que eu falei assim para vocês, viu? Se você tá com frio, o que você faz? Pode falar, tá? Você aquece? Você aquece. Como? Com casaco, roupa. Casaco, luva, touca. Aí eu pergunto para vocês, o casaco é quente? O casaco é quente. É. Então, se eu Com vestir... comparação ao tempo. Não, casaco quente. Entendi. Carol. O casaco, ele aquece você, senhor. Assim, se você tá com Aquece? frio... Então, se eu pegar um casaco com 40 graus, eu vou pegar fogo, então. Vai. Eu acho. Não vai pegar fogo literalmente, né? Mas você vai ficar com muito calor. Vocês não falaram que ele aquece? Né, No mas frio, né? aí a temperatura dele, não é? Aí o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Será que esses itens que eu tô falando para vocês de roupagem, ele é aquecedor ou ele é mantenedor de temperatura? Porque se eu tô com frio, quer dizer que eu tô com pouco calor no corpo. Então eu tô tendo perda. E eu não tô captando nada. Quando eu coloco a roupa, eu mantenho a temperatura do corpo. Então não quer dizer que eu sou um cubo de gelo que quando eu estiver no frio eu vou estar penando e quando eu estiver no calor eu vou estar derretendo. Não. Mas as roupas vão manter a temperatura do meu corpo, tá? Então não esqueçam, sempre que a gente pensar no caso do corpóreo, é manutenção de temperatura. Porque as nossas células, os sistemas, os órgãos precisam se manter nessa temperatura ali dos 26, 27 graus, tá? Senão aí depois a pessoa passa mal, tudo bem? E quando aumenta muito a temperatura, tem a desnaturação de células, tá? Mas vamos voltar para o experimento e vamos ver o que ele vai fazer. A gente tem 3 beckers, a gente colocou água dentro. Num deles, a gente colocou gelo. No outro, a gente colocou água quente, a 36 graus. Esse aqui você vê que está aproximadamente 0 grau centígrados. Nesse aqui a gente está com temperatura de 22 graus centígrados, que é a temperatura do dia. Aí vocês estão vendo que são 2 tipos de termômetros diferentes, Bom, o digital e o... Infelizmente, eu mesmo vou ter que fazer isso. Nossa, que frio! E agora eu vou colocar essa outra mão nessa água quentinha aqui. Ah, quentinha. E vou esperar um tempinho aqui, até que eu acostume com a temperatura. Nessa minha mão esquerda eu estou sentindo muito frio. E a mão direita está quentinha. Tem 6 graus centígrados. Tá passando uma sensação muito agradável.
Agora que minha mão esquerda já está quase, já está bem dormente, vou colocar as duas mãos na água do meio. E com a minha mão direita, que estava na água quente, na água aquecida, eu estou sentindo frio. E na mão esquerda, que estava na água com gelo, estou sentindo uma sensação agradável. Então, esse é um experimento que mostra para os alunos a diferença entre calor e temperatura. Dá para eles essa sensação de estar perdendo ou ganhando calor para o ambiente. Então, vamos lá. Vamos pensar agora um tiquinho melhor. Vamos voltar aqui para a apostila. A partir desse momento, aí vocês vão responder até daqui a pouquinho, tá? Temperatura e calor são dois conceitos diferentes. Então, pega o marca-texto e grifa aí, ó. Temperatura e calor são conceitos diferentes. Grifa aí esse pedaço. Então, para quem achava que o calor e a temperatura eram a mesma coisa, sinto muito, não é, tá? Então, calor é uma coisa e temperatura é outra. Professor, Pode falar. quando você quiser que a gente anote, fale, porque é meio... Por favor. Então, vamos lá. Muitas pessoas acreditam que é a mesma coisa. Óbvio, gente, a gente não tá para aprender tudo, ciência. É complicado, né? A gente vai aprendendo conforme o passar dos anos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é temperatura e calor são coisas diferentes. Tudo bem? No entanto, o entendimento desses dois conceitos é necessário para o estudo da termologia. Olha aí o nome que vocês não lembravam aquela hora. Então, o estudo, que é uma área da física, né? Porque agora vocês sabem que a partir desse ano vocês têm física e química nesses conceitos de ciências. Então, esse é um primeiro conceito, segundo conceito físico que vocês estão aprendendo esse ano. O primeiro foi máquina simples e agora esse conceito de termologia, tá? Então, esse conceito que estuda as temperaturas, a gente vai chamar ele de termologia. Também pode grifar o nome aí, termologia. Termologia é o ramo da física que estuda as relações de troca de calor. Olha que doideira. Então, se você não souber o que é termologia, é o estudo da temperatura. E aí você grifa lá, relações de troca de calor. Ou qualquer tipo de energia capaz de produzir aquecimento. Grifa lá. Qualquer tipo de energia capaz de produzir aquecimento. Professor, esse negócio de termologia vai cair na avaliativa, né? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas vocês são inteligentes. Então vamos lá. Então a gente já sabe que agora essa produção esse aquecimento é de resfriar, de aquecer ou mudança do estado físico, tá? Lembra aqueles 3 estados físicos da matéria, tudo bem que vai ajudar vocês, tá bom? No finalzinho da aula, quando for nossa aula vai até às 11. Quando for às 10 para as 11, vocês me avisam, que aí eu dou uma forcinha nos exercícios. Eu dou uma revisãozinha para os exercícios, tá bom? Aí fica mais fácil. Agora vamos voltar ali na D. Como você pode explicar duas sensações térmicas diferentes, sendo que a água do B estava à mesma temperatura? Então, por que na hora que ele coloca as duas mãos no B, no recipiente que estava normal, por que uma mão ficou quente e a outra ficou fria? Porque a que tava no gelado já acostumou. Estava no gelado, foi para um ambiente um pouco com maior calor, não foi? Então, ela acabou de ter o quê? Ela acabou de captar calor. E a mão que estava no gelado e foi para o morno, ela acabou o quê? Cedendo calor. Calor. Tá? Então, quando ela cede calor, ela vai se sentir mais fria. E a outra, como está absorvendo calor quente, ela acaba adaptando-se a um ambiente mais quente. Então, aí está explicado por que a mão, na hora que coloca no recipiente do meio, ela troca as temperaturas.
A mão que estava gelada fica quente, a que estava quente fica gelada. Por causa disso. Uma perde calor e a outra ganha calor, tá? Então, é a troca de calor. Professor, esse daí é o exercício. É o D da página 3. A página 3, tá? Isso. Pode falar de novo, porque travou sua voz. Eu comentei com vocês que quando ele coloca os recipientes da mão gelada para morna, ele está acabando de captar calor. Ele está indo para um ambiente com maior quantidade de calor. A mão gelada, quando ele coloca na morna, ela perde calor, ela cede calor para o outro. E aí a gente vai chamar isso de relação de troca de calor. Pronto, galerinha? Quem terminar, coloca um joinha aí para mim ver. Professor, você pode falar de novo? Porque deu bug aqui na sua voz. Não deu pra ouvir. Não, quem terminar pode colocar. Quem terminar até a letra D, coloca um joinha aí pro prof. Ah, tá bom. Júlia, ok. Nicolas, ok? Oi, Nicolas. Agora eu vi o Nicolas. E aí, senhor? Tudo bem? Luca, Pietro. Só não vi o Pietro e a Maria Clara. Tô chateado. E o Enzo também não vi. Você botar fone, por favor? Calma aí. Rapidão. Maria Clara não me ama mais. O Pietro me abandonou. A Lorena não quer olhar nos meus olhos mais. O Enzo voltou pra tarde e disse que não gosta mais de mim. Professor! Oi. Professor! Eu sei que é uma pergunta muito óbvia. Não entendi. Mas vai ter férias? Não entendi, Rapô. É uma pergunta meio óbvia, porque eles falaram que cortaram as férias. Mas vai ter férias ainda, tipo assim, alguns dias só? Tem. Ou não? Vai ter? Vai ser a partir do dia 17 de julho. Aí depois vai até o fim do mês. Vamos lá, todo mundo agora para 6.2, temperatura. Vamos lá. A gente viu agora um pouquinho sobre troca de calor, tá? Troca de calor nada mais é do que manifestar a temperatura. Ou ela cede, ou ela capta a temperatura, tudo bem? De boa? Tem dúvida quanto que é calor? Não? Beleza. Senhor, mas explica aí de novo, porque travou sua voz. Tá ok. O calor nada mais é do que uma relação de troca de calor, tudo bem? Um vai perder calor para o ambiente ou vai captar calor do ambiente, tá bom? Quem faz esse estudo? A termologia, tá bom? Agora vamos falar sobre temperatura. Bora lá. Temperatura é a grandeza física, eu já falei para vocês que são os estudos físicos a partir desse módulo. Ela é associada de movimentos de agitação das partículas. Ah, professor, eu lembro. Eu espero que vocês lembrem, senão vocês sabem, né? Ó. Qual que eram os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Coisa linda. Qual que tinha a molécula mais agitada de todos? Gasoso, né? Gasoso! Ah, eu errei. Qual? Líquido. Professor, é Olha aqui nos meus agrupada olhos todo mundo. ou é agitada? Agitada pra mim é gasoso. Líquido. Olha aqui no meu olho. Líquido, senhor. Eu tô entrando na sua mente. Qual que é a molécula mais agitada? Gasoso. Gasoso. Porque a gente falou um pouquinho sobre o ponto de ebulição, lembram disso?
Quando ele entrava no ponto de ebulição, as moléculas se agitavam tanto que elas se separavam. Que deixa subir o vapor. Isso. E essa temperatura a gente vai ver pela agitação dessas partículas. Lembra que a gente falava sobre ser inanimado, ser vivo, e aí nos inanimados a gente trabalhou molécula, e aí a gente aprendeu essa parte aí, tá bom? Então toda a grandeza física que é estudada é por causa dessa agitação de partículas, tá tudo bem? Então no dia a dia é muito comum as pessoas medirem o grau de agitação dessas partículas, através da sensação de quente ou frio, percebida ao tocar em outro corpo. No entanto, não podemos confiar na sensação térmica subjetiva. Aquela sensação assim, ó, encostei em qualquer objeto e falar, nossa, aqui tá 100 graus Celsius, aqui tá 60. Primeiro que não tem nem como encostar num trem que tiver muito quente, né? Então já era, queimadura não acerta. Então assim, não acho que o subjetivo ele vai te dar a temperatura exata, porque não vai, tem que ter termômetro, tá? Para isso existem os termômetros, os quais são graduados para medir a temperatura dos corpos. A gente viu no experimento tanto a água gelada quanto a quente era medido exatamente em graus Celsius. Falando em graus Celsius, eu estou vendo vocês sua mente. Vocês se lembram, quando a gente estudou meteorologia, quais eram os 2 graus que eram apresentados na apostila? Vocês lembram? Na Um apostila, a gente já falou. Como assim? A medição da temperatura. Quais eram os 2 principais graus? Celsius E Fahrenheit? e Fahrenheit, tá bom? Então esses eram os 2 principais. Então, no entanto, toda a matéria é constituída por moléculas. E essa, por sua vez, são constituídas por átomos. Ou seja, um grau de agitação que as moléculas possuem em determinado corpo ou determinada energia térmica. Presta atenção em mim, ó. Aqui. Energia térmica é a energia exercida pelas moléculas. E é a agitação delas que vai me dar maior quantidade de calor ou menor quantidade de calor. E essa maior ou menor temperatura é que eu vou chamar de energia térmica. Tá bom? Então, para mim saber o que é calor, ou eu ganho ou eu cedo calor. Tudo bem? Temperatura. Agitação de moléculas. Ok? Aí eu pergunto para vocês. Quanto mais agitada, mais Quente. Quanto menos agitada, menos Quente. Deu para entender isso? Ô, senhor, eu tenho uma dúvida. Pode Então falar. quer dizer que quanto mais frio, mais energia térmica? Menor energia térmica, menor agitação. Ah, quanto mais, daí é mais energia, né? Quanto mais. Ah, tá. Vamos fazer o exemplo? Mãozinha aqui, ó, todo mundo. Senhor Jesus. Eu quis pegadinha. Abençoe essas crianças. Eu tô com saudade. Aqui eu vou marcar um churrasco final do ano em casa. Vamos lá. Todo mundo aqui. Bolsonaro que falou? Vou esperar. Vou fazer um monte de churrasco lá com as pessoas? Eu tô falando de mim. E o Vou marcar com coronavírus? vocês. A gente tem que ir de novo no cinema, né? Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Aqui a partícula tá normal. Se eu fizer esse movimento, já fiz isso com vocês em sala, ó. Acelera. O máximo que puder, o mais rápido. O que aconteceu com a mão? Esquentou? Ficou quente. Por quê? Então, Porque eu criei mais energia térmica. Coisa linda. Quanto maior a velocidade, maior o atrito, mais exerci a função de agitar as moléculas. E aí eu aumentei a temperatura, tá? Então isso agora é pra tudo todo faz tipo de sentido. partículas. Tudo bem? Se essa agitação das moléculas aumentou, a temperatura vai aumentar também, tá bom? Então a gente conclui o quê? Que a temperatura é uma grandeza que mede o nível de agitação das moléculas de um corpo. Grifem esse pedaço porque ele resume todo este módulo. Concluímos que a temperatura até um corpo. O que é para pôr, senhor? Grifem essa parte. Concluímos que a temperatura é uma grandeza que mede o nível de agitação das moléculas de um corpo. Ô, senhor, você, tipo assim, tem uma ideia de quando vai voltar as aulas? Se vai voltar, Não, pelo então. menos? Foi de julho, caramba. Nós achamos só após Tô julho, usando pelo mas não podemos falar nada ainda.
temos que esperar determinação do nosso governo, tá? Eu quero voltar pra escola. Vamos pensar que a cada dia que a gente está aqui é um dia a menos para suportar isso. Vai passar, calma. verdade. Já já a gente vai estar junto de novo. Quem sabe ano que vem eu não volto a dar aula para vocês, porque... Tomara. Você vai, senhor, você vai. Você vai. E que esse ano eu não tá dando aula para oitavo, né? Senhor, Esse ano, você não sabe, ano que vem, não. A escola nova, ela tá programada pra terminar quando? deixa ano que vem. A posição Ô, senhor, tá já parecendo tá mal grande o Danilo a escola. Gentili, ele tá me É, eu só entrevistando. faço pergunta pra você, Esther, deixa eu responder. Ô, Ano que Gatão, vem. acho que ano que vem. Normal. A programação é pra estar ano que vem, normal. Ah, já tá gigante a escola. É, Nossa, rápido a construção. nossa, vai ser... Ano que vem a gente vai estar lá então, já, né, senhor? Tomara. Vamos lá, galera. Para terminar, tem 5 minutinhos só. Se a temperatura de um corpo está relacionada ao grau de agitação das moléculas, qual deve ser o valor da temperatura quando as moléculas de um corpo não tiverem agitação nenhuma? O que ele está perguntando, professor? Se eu não tenho agitação nenhuma de molécula, nenhuma agitação, tá tudo parado, qual é a temperatura que eu vou ter? Eu vou começar a Essa ficar com frio. não fala. Essa vocês vão responder, ok? E sem mostrar pro colega. Só respondam. Tudo bem? Não tem que falar pra ninguém essa resposta. Vocês vão responder só vocês, porque depois eu vou ver individualmente. Então, Acompanhe Ô, senhor. comigo. Senhor. Scarlas. Oi. Tira aí que essa apostila tá com resposta. Ah, é. Desculpa. É só dar zoom, Esqueci. que dá pra pegar a resposta. É isso. Tamo junto, senhor. Valeu, Ti. Escalas termométricas. A gente só vai ver Fahrenheit hoje porque não dá tempo, tá? Professor do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Você vai terminar de ler em casa e vai responder o questionário de 1 a 10. Ok? Aonde? E a O atividade que da equivale semana. de 1 a 10, senhor? Acabei de falar. Calma, o coração e me ouve. Vocês vão terminar de ler o texto sobre escalas. E aí tem um questionário seguindo aí a folha, na página 5. Tem um questionário de 1 a 10. E vocês vão responder ele em casa, tudo bem? Ah, já respondi, senhor. Maravilhoso, Simi. Outro nível. Então vamos falar um pouquinho sobre a escala Fahrenheit, que é usada principalmente pelos Ô, norte-americanos. senhor, Vamos lá. esse questionário é no Moodle? Não, gatão. Tiago, na página Esse 5. questionário é na apostila Tá na mesmo, página página 5, 6. Ah, tá. tá bom? Verdade. O eu do não vi. Moodle, Ti, dá para fazer também hoje, tá? Quando for 51, 52 ali eu paro e eu vou falar sobre as questões do Moodle, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, inventor do termológico do mercúrio, em 1714. Para isso, ele escolheu 2 pontos de partida, que chamamos de pontos fixos. Fahrenheit colocou o seu termômetro, ainda sem nenhuma escala, dentro de uma mistura de água, gelo e sal de amônia. O mercúrio ficou estacionado em determinada posição, a qual ele marcou e chamou de zero. Após estabelecer seu primeiro ponto, colocou este mesmo termômetro para determinar o segundo ponto, o da temperatura do corpo. Quando o mercúrio novamente estacionou em determinada posição, ele marcou e chamou de 100. Depois, foi só dividir o espaço entre 0 e 100 partes iguais. Depois disso, quando Fahrenheit colocou seu termômetro graduado numa mistura de água e gelo, obteve o valor de 32 graus Fahrenheit. Quando colocou em água fervendo, obteve o valor de 212 Fahrenheit. Portanto, na escala de Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o ponto de ebulição é 212. Essa escala é geralmente usada nos países de língua inglesa, tá? Então, normalmente, vocês vão ver ali os países, alguns da Europa e norte-americanos, eles vão fazer uma escala por Fahrenheit, tudo bem? O nosso é graduado por escala Celsius, tá? Vocês vão ler essa parte do escala Celsius e do Kelvin, tá? Existe aí alguns cálculos a serem feitos, entra um pouquinho de matemática. E o que vocês vão responder de hoje até sexta-feira, tá? Dá um tempinho aí, o tempinho que vocês puderem.
Depois eu vou corrigir com vocês, tá? Os exercícios na próxima aula. Assim que eu entrar na aula, a gente já corrige. Que é os exercícios de 1 a 10, tá? Quando você terminar os exercícios de 1 a 10, agora eu vou parar de... A minha tela tá aparecendo para vocês ainda ou não? Não. Não, né? Então tá bom. Quando vocês se sentirem bem para responder o questionário, e aí não tem problema nenhum, vocês que têm que ver quando é melhor, mas eu já vou falar para vocês, dá para responder o questionário hoje, tá? Que é a matéria que eu expliquei e tá fresca na memória ainda, tudo bem? O que eu vou só fazer de uma revisão simples com vocês, tá? Quando eu tiver uma transferência de energia, ou quando eu tiver uma energia, uma carga de energia, eu estou falando diretamente do quê? De calor ou de temperatura? Um que, Sir? Quando eu falo de transferência de energia, eu estou falando de temperatura ou de calor? Transferência. Temperatura. Por quê, Thiago? Porque, tipo, se Como você que eu for transfiro lá, energia, Ti, tá no correndo. caso de temperatura? Oi, não vi, sir, desculpa. Por exemplo, eu tenho água, ok? Coloquei lá no freezer. Eu vou congelar ela, não vou? Sim, Ela vai se manter sólida? sim. Vai. Eu estou transferindo energia para ela? Acho que não. Sim, energia sim. Só que toda vez que a gente pensar em carga de energia elétrica, dessa força de temperatura, o próprio nome eu já estou falando, né? Quando eu falar dessa energia, essa forma de calor de energia, eu sempre vou estar falando do quê? De temperatura. Então, se aparecer para vocês as palavras energia, essa corrente enérgica, toda ela a gente vai classificar como temperatura, não pode esquecer, tá bom? Beleza? Sim. Ó, a temperatura sempre vai ter energia térmica, tá? Sempre, não pode esquecer. E a temperatura, ela é uma forma de calor, tá? Perdão. A temperatura sempre vai ser essa troca de energia, tá? Então, não pode esquecer. O que Mesmo diferencia? O que diferencia o calor da energia ou da temperatura? O que vai diferenciar os dois? Porque temperatura pode ser tanto frio quanto calor. Calor é só calor. O calor é só ganho ou perda de calor, só. Ele E não no caso da temperatura? No caso da temperatura pode ser tanto frio. Ele pode perder calor e perder frio, só que ao mesmo tempo ele pode esquentar e pode esfriar. Mas como que é o nome disso? Vocês têm que saber esse nome, senão não vai conseguir fazer. Termologia? Termologia A termologia estuda o quê? temperatura? E o que é temperatura? É a grandeza física associada ao estado de movimento. Agitação das moléculas. Não pode esquecer disso. Então, o que diferencia o calor da temperatura é que a temperatura é a agitação das moléculas. Tá bom? Vou até anotar. Não pode esquecer isso, gente. É sério, tá bom? Então, toda vez que eu for estudar uma grandeza física que seja a temperatura, eu tenho que lembrar que eu vou determinar ela pelo grau de agitação das moléculas. Você mesmo falou, ele pode congelar, pode esfriar, pode ficar quente, pode ficar fervendo. Mas quem que faz essa mudança do estado físico da matéria? Não são as moléculas? Não são a agitação delas? Então, é a temperatura. Tá bom? O estudo a gente já comentou, né? Que é a termologia. E não esquece. Toda vez que eu falar em temperatura, eu tenho que lembrar de energia térmica. Tá. Temperatura é a movimentação das moléculas. Isso, a agitação das moléculas. Tá. Não. No chão. E toda vez que a gente for ver, por exemplo, lá que a gente viu no vídeo, que ele tira de uma mão e coloca no outro potinho e fica tudo normalzinho,
Isso aconteceu por causa dos corpos, as temperaturas serem diferentes, tá? E por isso que aconteceu aquilo lá. Se fossem temperaturas iguais, ele não ia sentir nada, se fossem muito próximas. Mas isso aconteceu por causa do quê? Ele definiu por causa dos corpos serem diferentes. Então, às vezes, o que define essa energia térmica, vocês podem até anotar isso que é importante, tá? O que define a energia térmica O movimento. é a diferente temperatura dos corpos. Como que é, senhor? O que define a energia térmica é a temperatura dos corpos serem diferentes. Que diferencia a energia térmica. Então vamos para o resumão da aula, ok? Primeiro, à tarde, eu vou passar para vocês o horário que vai ser da nossa próxima live. Fiquem atentos. Agora, sobre a matéria de hoje. A gente falou sobre calor e temperatura. O estudo disso é a termologia. E é dentro da termologia que eu vou ver que temperatura ela é medida pela agitação de moléculas. Seja ela para frio, calor, congelar, aquecer, ponto de fusão, ebulição, sempre eu vou analisar a agitação das moléculas. E é essa agitação que eu sempre vou ver uma carga de energia térmica, tá? E no calor, na verdade, é só ou eu capto calor ou eu vou ceder calor para o ambiente, tá bom? E aí seria essa troca de calor, tá? No caso da temperatura, não. Aí é uma troca de energia térmica, tudo bem? E aí sempre eu vou ter essa troca de energia térmica através das mudanças das moléculas, sempre, tá? E o que faz essa temperatura? Sempre temperatura de dois corpos diferentes. Se for corpo igual, não tem diferença de temperatura, tá? É por isso que ele tirava da mão gelada e passava para quente e ele sentia essa transformação, tá bom? Então esse basicamente é o resumo da aula de hoje, tá bom? Pode falar. Vai cair, tipo assim, naquela prova avaliativa sobre a temperatura e é o outro nome da temperatura lá que você falou? Fahrenheit? Giovana falou? É isso. Ah, o nome das escalas? Não, a escala só vai cair na próxima aula. Só na próxima semana. Não cai para essa, tá bom? Tá. O que cai para essa são aqueles 10 exercícios lá, se vocês puderem fazer, tá bom? Tá. Beleza? Mas vai ter 10 exercícios ou vai ter 5? Só pra perguntar. A nossa sempre é 5, gente. Tá. Tá bom? Quem quiser fazer o exercício, dá para fazer. Beleza? Tá. Ó, um beijo no coração. Vocês são lindos. Manda um abraço lá pro Matusalém. Fala que eu falei para ele que ele é um lindo, um senhor de idade lindo. Tá bom? Ó, amo vocês. Fica com Deus, tá? Morrendo de saudade. Tchau. Tchau, senhor.